Oi galera, então voltamos com a nossa aula de educação socioemocional, né? A nossa escola da inteligência. Então pessoal, nós estamos acabando a nossa liçãozinha ali das armadilhas da mente, né? Estamos acabando a lição 2, né? Que é o do nosso segundo livro. Pessoal, então, como nós estamos acabando, vamos relembrar tudo que nós vimos até então, né? Lembra que nós começamos então a ver sobre as armadilhas. Lembram da história lá do começo do senhor Kinoko, que ele estava preso em duas armadilhas da mente, que eram quais? O coitadismo e o conformismo. Mas gente, o que é o coitadismo? O que é o conformismo? Quem aí lembra, né? Então, vamos relembrar, o coitadismo é quando nós nos colocamos naquela situação de coitados, né? Sentimos pena de nós mesmos. Então, ai, coitadinha de mim, ninguém gosta de mim. Ai, que dó, eu não sei fazer. Ai, que pena, né? Que dó de mim. Então, são situações assim, que a gente tem dó de nós mesmos, certo? E o conformismo, pessoal. Então, o conformismo fica naquela situação que você está conformado com aquela situação, né? Você pode até não gostar, mas não age, não reage àquilo e deixa por aquilo mesmo, né? Então, você não tá bom, vai ficar assim, fazer o quê, né? Então, fica conformado com aquela situação e não reage, né? E o que nós vimos? Nós vimos que existem códigos, né? Para que nos livrem dessas armadilhas da mente. E também nós vimos na aula passada o código, né? Para nos libertar dessas armadilhas do coitadismo e do conformismo. Quem aí lembra qual código que é? 1, 2, 3? ABCD? Gente, o código, então, relembrando que é o eu como administrador do pensamento, né? Então, lembram do nosso eu? Eu tenho eu, você tem o eu, né? A Maria Clara tem o eu dela, o João Vitor tem o eu dela, a Kiara tem o eu dela, o Guilherme tem o eu dele. Cada um tem o seu eu, certo? O que é esse eu, né? É a nossa consciência, é a nossa capacidade de agir, certo? Então, lembra também que pro eu nos livrar dessas armadilhas, ele tem que ser forte, certo? Ele tem que ser saudável, porque se ele tiver frágil, ele vai nos ajudar? Uma pessoa que está frágil, ela consegue ajudar a outra? Muito difícil, certo? A mesma coisa ocorre, então, com o nosso eu, com a nossa mente, certo? Então, se ela está frágil, se ela está doentinha, dificilmente ela vai nos ajudar a reagir às situações, né? Então, tem o eu forte, que é aquele eu que, independente se surgem pensamentos ou, né, alguma atitude de outras pessoas negativas, ou pode ser positiva, ele sempre vai pensar positivo, ele sempre vai estar up, super, não, a gente consegue, vamos lá. Se o pensamento é negativo, não vamos dar bola para isso, não, a gente consegue, vamos que nós conseguimos, vamos dar um jeito, certo? Se é o pensamento positivo, se vem algum pensamento positivo, alguma atitude positiva de outro alguém, ele também reage positivo, isso aí, vamos lá, galera, também acho. Muito obrigada, certo? E quando é o eu frágil, né? Então, ele não vai conseguir reagir, mesmo que tenha pensamentos positivos, mesmo que tenha atitudes positivas de outras pessoas. A atitude das outras pessoas pode até ajudar, né? Mas quando, né, o eu tá frágil, daí já vem aqueles soldadinhos dos pensamentos negativos, né? Dos pensamentos positivos, querendo falar assim, você consegue, mas o eu tá tão frágil que ele não consegue reagir, ele vai continuar frágil. E também tem os soldadinhos negativos que são aqueles pensamentos negativos que vão deixar o eu ainda mais frágil, certo?
Então, por isso que nós temos que trabalhar esse nosso eu, temos que nos conhecer melhor para que consigamos fugir das armadilhas da mente, né? Porque vamos lembrar também que é muito perigoso ficar preso às armadilhas, certo? Então, lembram que existe a depressão, existe o uso das drogas, né? Então, muitas pessoas usam drogas porque elas estão com a mente, com o eu delas muito frágil, então elas veem uma saída lá no mundo das drogas. E a depressão também, né? Então ela não vê mais graça, ela não vê mais cor no mundo. Então ela fica sempre deprimida e muitos também acabam recorrendo ao suicídio, né? Então elas não suportam mais aquela situação e infelizmente elas acabam dessa forma, certo? Por isso então que nós temos que estar sempre trabalhando o nosso eu e nos conhecendo melhor, tá, pessoal? E nós vimos então lá na última aula uma técnica que nos ajuda a enfrentar essas armadilhas, certo? Lembram do D, C, D. O que é o DCD? Então, o primeiro D é o duvidar. Então, quando vem aquele pensamento negativo, você não vai conseguir, você é feio, você não é inteligente, então duvide. Será que eu não sou mesmo? Critique, né? A segunda letrinha lá, critique, que é o C, critique. Então você vai criticar esse pensamento, vai criticar aquelas ações. E o D é o determinar, né? O último D, determinar. Então, o que eu vou determinar, de que forma que eu vou agir com isso, né? Então, determinar também a minha ação, certo? Vocês também fizeram uma dinâmica daquelas situações, situações problemas, lembram? E hoje, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar essa técnica junto com a família de vocês, beleza? Como isso? Então, tem um exemplo ali, certo? Ah, pessoal, espera só um pouquinho. Antes de começarmos Antes de vocês aplicarem essa técnica com a família de vocês, o professor Corujão, lá na página 73, tá perguntando para vocês o que vocês conseguiram aprender nessa lição, tá? Então, lá na página, no Diário de um Aventureiro, vocês preencham lá o que vocês entenderam do coitadismo, quando que vocês podem ficar aprisionados, o que é o conformismo, quando pode ficar aprisionado no conformismo, tá bom? Então, preencham lá o diário de vocês, o que vocês aprenderam na última aula, beleza? Que agora então, finalmente, nós vamos para essa atividade em família, certo? Que é aplicar esse DCD. Então, vamos lá. Lá na página 79, traz uma história, tá? Que é essa história aqui, quem não conhece essa história, né? A história do Patinho Feio, né, galera? Então, aqui nessa história, você já conhece, certo? Só que o que? Ali traz uma forma, traz a forma como o Patinho, ele reagiu àquela situação. Então, lembram que ele era excluído, tudo, né? Ele tinha tudo pra ficar naquele coitadismo, naquele conformismo, né? Ai, ninguém gosta de mim, eu sou feio, ai, que tristeza, que vida dura, eu sou feio mesmo. E será que ele reagiu dessa forma? Como será que ele superou? Se ele superou, como que ele conseguiu superar, certo? Então, ali traz essa história de como ele conseguiu superar usando o quê? A técnica do DCD. Então, vejam lá. A historinha, bem rapidinho, diz o seguinte: certa vez um filhote de cisne foi chocado no ninho de uma pata. E por ser diferente de todos os outros, era perseguido, ofendido e maltratado. Assim, sentia-se abandonado, chateado e o mais feio de todos os animais. Seu nome era Patinho Feio. Um dia, cansado de viver assim, decidiu pensar diferente. Percebeu que era preciso estar confiante dentro de si mesmo para enfrentar os desafios de fora.
Vejam que eu falei que ele não ficou conformado com aquela situação e não ficou se fazendo de vítima também. Então ele resolveu superar. Foi então que ele aprendeu que poderia usar sua inteligência para vencer as armadilhas criadas pela sua mente. Começou a praticar o DCD. Ele duvidou de seus pensamentos não saudáveis. Será que eu sou mesmo feio? Será que ninguém gosta de mim? Criticou também. Não vou acreditar nisso. Eu sou apenas diferente. Eu gosto de mim. E determinou ser um patinho feliz, gestor de seus pensamentos. Passou um tempo, o pequeno patinho feio cresceu. E o que aconteceu, galera? E quando olhou novamente para si, percebeu que na verdade não era um pato, mas sim um cisne. Viram só, pessoal? Então, o patinho feio havia se transformado, já não era mais o mesmo. Ele tinha ganhado formas, beleza, mas a verdadeira mudança dele foi do lado externo ou lá no interior dele, pessoal? Lá dentro dele. O que vocês acham, hein? Então, assim acaba a história do patinho feio. Então ali é um exemplo, tá, pessoal, de uma história em que o personagem, ele, diante daquelas armadilhas da mente, que ele poderia ficar preso, ele resolveu reagir, tá? E então ele aplicou a técnica do DCD para não ficar preso ali e ele conseguir administrar a sua própria mente, não ficar sendo refém dela, tá? E o que vocês vão fazer com a família de vocês? Então, vejam lá na página 81. Estão vendo ali que tem os 81 e 82? Ali nós temos, então, um espaço para vocês em família criarem uma história da mesma forma do patinho feio, né? Desse personagem que acabou aplicando a técnica do DCD e conseguiu ser o gestor do pensamento, conseguiu não ser refém, conseguiu, né, se libertar, ser livre, ter essa mudança. Vocês podem usar alguma história que já exista, certo? Não precisa inventar do nada. Só que daí vocês vão ter que fazer aquelas mudanças necessárias ali. Então, lembrando, tá, pessoal, que essa história é para vocês fazerem em família, tá bom? Então, reúnam lá todo mundo, expliquem o que são as armadilhas, como que nós conseguimos nos libertar das armadilhas, falem sobre essa técnica do DCD, tá bom? Ali na página, deixa eu ver aqui pra vocês, na página 78, tem certinho, vocês podem ler, os pais de vocês podem ler também, como aplicar a técnica do DCD. E aí, então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se reunir, vão pensar que história, vocês vão inventar uma história, vão pegar uma história que já existe e dar uma modificadinha ali. Como que vocês vão fazer? E daí façam em família, tá? Ali naqueles espaços. Eu quero ver, estou super curiosa para ver como ficou. E daí vocês também contem como que foi, tá? Como que foi esse momento, se foi prazeroso, se a família entendeu. E tentem também usar essa técnica, tá? Tentem deixar o eu forte de vocês, tentem conseguir dominar o pensamento de vocês no dia a dia. E lá então, na página 83, tem um lembrete, tá? Que é o DCD, eu pratico. Vocês podem recortar ali e vocês vão deixar em algum lugar da casa. Para quê? Para que todos vejam e sempre que necessário relembrar, tá? Dessa técnica. Sempre quando vocês estiverem para baixo, vem aqueles pensamentos negativos, vocês conseguirem aplicar essa técnica, beleza? Então é isso, beijão e eu aguardo aí a historinha de vocês.